A paz do Senhor. Hoje a palavra está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu, Betseda, o que tem 5 alpedres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que fazia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àqueles que tinham sido curados: É sábado, não te é lícito de levar a cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar com essa palavra algo que nós precisamos estar sempre atentos, que é o primeiro ponto aqui, ó. Ora, em Jerusalém, há próximo da porta das ovelhas, um tanque chamado de Betesda, o qual tem 5 alpedres. Neste havia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ricatos, esperando o movimento das águas. Esse é o primeiro ponto. Ó. Você vê aqui, ó, que quando uma pessoa, ela vamos falar assim, está doente, uma pessoa que ela não tá debilitada, é uma pessoa que não tem, não é normal, segundo o mundo, né? O que o mundo geralmente faz? Ele a despreza, ele não reconhece aquela pessoa, ele não ajuda. Você vê que agora, ultimamente, de uns anos para cá, que estão colocando leis para facilitar a vida dessas pessoas. E você vê que o mundo ele é tão cruel que ele não está preocupado com ninguém, mas como o diabo ele é dono desse mundo, ele cega as pessoas e as pessoas não enxergam, não conseguem ver que elas não ajudam o próximo. Mas ao mesmo tempo, o diabo faz com que ela ajude, faz com que ela está fazendo uma coisa boa. E o Senhor hoje está nos ensinando nessa palavra que nós temos que olhar tudo que está ao nosso redor. Cada situação, cada pessoa que estiver necessitada, nós temos que estender a mão. Temos que mostrar o amor de Cristo para essa pessoa. Porque às vezes o que acontece na sua vida, na minha vida, nós não entendemos como que nós devemos agir na presença do Senhor. E o Senhor hoje está nos mostrando que nós temos que ser a diferencial. Nós temos que olhar essas pessoas com estender a mão para o necessitado. Porque o mundo a despreza. E você vê, e as pessoas hoje ajudam essas pessoas, uma grande maioria, não por amor, mas por obrigação. Ela respeita porque tem uma lei, porque se ela não respeitar, ela vai ser punida.
Então não é o amor de Cristo, mas sim é a lei do homem que colocou. Ou seja, ela faz por obrigação. Então, o primeiro ponto, o Senhor está nos ensinando que nós, como cristão, como cristã, nós temos que expressar esse amor. Seja por um cego, seja por um aleijado, um paralítico, uma pessoa deficiente, seja qual for a situação que a pessoa está. Nós temos que estender o nosso apoio, estender a nossa mão e ajudar com amor. Porque assim a glória do Senhor, ela vai ser transpassada por nós. Porque entenda algo, muitas das vezes nós não compreendemos porque a demora, porque a bênção do Senhor não chega em nossas vidas, porque tanta luta, tanta dificuldade, é porque nós não atentamos às palavras do Senhor, a base da palavra do Senhor, que é o amor. E você vê aqui, ó, que nesse outro ponto aqui, ó, e estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Você vê que esse homem estava há 38 anos desse jeito, aleijado, e sempre naquele lugar colocavam eles, os parentes deles, o amigo, para que ele viesse a ser curado. E você vê aqui que Jesus sabia o tempo que ele estava naquela situação. E hoje a palavra está nos ensinando que Deus sabe o tempo da sua luta. Ele sabe as suas dificuldades, ele sabe as suas tristezas, ele conhece as suas alegrias, ele sabe as suas dificuldades, as suas fraquezas. E ele está dizendo que ele te conhece, mesmo se você não conhecer a ele. Mesmo se você não conhecer a ele, ele te conhece. E você vê aqui que Jesus ele chegou ali e perguntou para aquele paralítico: Queres ficar são? Por que Jesus perguntou para ele? Porque se você olhar aqui, se você ler os evangelhos, Jesus estava sempre perguntando: O que tu queres que eu faça? Sendo que Jesus já sabia da dificuldade desse homem, por que Jesus já não fez o milagre na vida dele? Que você vê que ele sabia, ele reconhecia e perguntou para ele: Queres ficar são? Por que Jesus fez isso? E Jesus fez em todos. Sabe por quê? Porque eu e você temos que entender algo. O Senhor nos deu livre-arbítrio para escolher como nós queremos viver, como nós queremos andar nesse mundo. Então, Ele não vai fazer nada se você não querer. Ah, mas pastor, eu vou na igreja, eu busco, eu oro, eu clamo. Ah, Senhor, eu acredito na palavra, mas parece que não acontece nada. Mas lá dentro de você, você acredita que Jesus Cristo pode te curar? Jesus Cristo pode te libertar? Lá dentro de você, você crê que Jesus Cristo pode fazer esse milagre na sua vida? É esse que é o problema. Porque você orar da boca para fora é fácil. Você ouvir a palavra é fácil. O que é que o diabo impede de você fazer é você orar de dentro para fora, na certeza, na confiança. É você ouvir a palavra, entrar dentro de você e você praticar a palavra. Porque você tem que entender algo. Jesus, a primeira coisa que vai fazer na sua vida é transformar o seu interior. É arrancar do teu coração toda mágoa, ressentimento, medo, dúvida, ansiedade, preocupação, mentira. E ali ele vai transformando. O Espírito Santo do Senhor vai arrancando tudo de você para te transformar, para que você venha ser sensível à voz do Senhor. Por quê? Porque quando você vai ouvir a voz do Senhor, você vai colocar em prática o que Ele falou. Aí a fé vai colocar em prática, a ação vai acontecer e o milagre vai surgir. É assim. Você vê aqui, ó, que, como está dizendo aqui, foi no começo, que nós temos que expressar o amor às pessoas. Esse é o primeiro. Esse é o maior dos mandamentos que Deus tem dado para nós.
Amar a Deus sobre todas as coisas, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. E semelhante a amar o nosso próximo, ajudar. Porque quando você tem essa transformação de amor pelo próximo, aí já vem o perdão, aí já não tem mágoa, não tem ressentimento, ódio, rancor de ninguém. Aí o seu coração está livre. Aí sim o Espírito Santo transforma o seu exterior. Porque você vai saber que foi Deus que fez o milagre. Então é necessário você começar a vigiar, é necessário você a entender que uma coisa é fato. Jesus Cristo te conhece. Você vê que ele conhecia o paralítico, 38 anos. E ali ele perguntou, queres ficar são? Por quê? Ele perguntou. Porque às vezes a pessoa está passando por luta e não quer sair dessa luta. Você está passando por luta, seja no casamento, na vida financeira, na vida sentimental, na família, mas você não quer sair dessa situação. Aí você pode falar, mas pastor, é o que eu mais quero. Quem é a pessoa que não quer sair de luta, de dificuldade? É aquela pessoa que não acredita que Jesus Cristo pode transformar a vida dela. E você sabe quando você está nesse ponto? É conforme o seu comprometimento com a palavra do Senhor. Você tem compromisso de oração todos os dias? Você tem compromisso de orar, de ler a Bíblia todos os dias? É aí que está a diferença. Você não faz, não recebe. Porque você não quer. Deu para entender? Então, teu subconsciente, inconscientemente, no teu subconsciente, ele não quer que você saia da situação que você está. Seja miséria, seja vício, seja prostituição, seja mentira, seja briga na família, seja o que for, situação difícil, seja o que for. Você, inconscientemente, você atrapalha, não quer a bênção do Senhor. Você se auto-sabota, ou seja, você se destrói. E é por quê? Porque como que você se liberta? É quando você entrega de fato e de verdade a vida para o Senhor. É quando você confia nele de fato e de verdade, sem conhecer. Porque você vê aqui que o paralítico, quando Jesus curou ele, o paralítico não conhecia quem era Jesus. Porque aqui você vê que eles perguntaram aqui, ó. Então os judeus disseram àqueles que tinham sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhe, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão daquele lugar ter haver muita gente, muita multidão. Você vê que o paralítico não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ele. E Jesus teve misericórdia e curou ele. E Jesus falou, pega tua cama e anda. Aí que, ó o detalhe da diferença de você ter uma fé transformada no seu subconsciente todo. Você vê que o paralítico, 38 anos, as pessoas provavelmente desprezava, ignorava. Jesus Cristo foi, estendeu a mão para ele e curou ele, sem ele conhecer Jesus. E Jesus falou, pega tua cama, toma tua cama e anda. O que o paralítico fez? Pegou a cama dele e andou. Mesmo sabendo que era sábado, ele não poderia fazer isso. Mas ele não quis saber, porque foi Jesus que mandou. Se Jesus era capaz de curar ele, Jesus era capaz de libertar ele de qualquer situação. Assim é você. Assim Jesus quer transformar na sua vida. Deixe o Espírito Santo do Senhor mover dentro de você a vontade do Senhor e faça, obedeça. Não adianta você ficar chorando, murmurando, questionando, não. Jesus te conhece. Jesus só quer uma coisa de você. É você acreditar nele. É você ser transformado por ele. Então deixa, aceita, muda. Começa a ter esse propósito de oração todos os dias, de buscar o Senhor, de ler a Bíblia todos os dias e falar, Senhor, eis-me aqui, me muda, me transforma, porque eu quero te conhecer de fato e de verdade.
Eu quero ter um encontro real e verdadeiro contigo. Porque você tem a oportunidade disto. Essa palavra está falando com você para que você tenha uma oportunidade. Ele está falando contigo que vai mudar a tua história, mas é necessário você acreditar. É necessário você crer. É necessário você pegar a tua cama e andar. Saia do comodismo espiritual. Saia dessa vergonha que você está enfrentando. Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida, para que você veja a glória do Senhor na sua vida. E quando vier o problema, alguém vier questionar, você falar assim, eu sei quem foi, porque Jesus, entenda algo, o milagre que você vai receber em toda a sua vida, você vai saber que foi Jesus Cristo. Mas a decisão de reconhecer, de novo, está na sua mão. Porque você vê aqui, ó, nesse outro ponto aqui, ó. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que? O curava. Amém? É assim. Você vê que além de o paralítico obedecer o que Jesus tinha falado sem o conhecer, quando Jesus se apresentou para ele, ele foi lá e falou para os homens, para os fariseus, foi Jesus Cristo que me curou. Oh, glória! E assim o Senhor quer fazer na tua vida. Reconheça Jesus Cristo em cada momento da sua vida. Se você está vivo hoje, é porque Jesus Cristo teve misericórdia da sua vida e você está respirando esse ar. Reconheça isso. Reconheça cada momento, cada dificuldade que você está enfrentando. Dê um glória a Deus. Porque Deus está contigo no controle da sua vida. Está passando por luta, não é para sua morte, não é só para sua humilhação, não é para sua decepção, mas sim para a honra e glória do Senhor, para que todos vejam que Jesus Cristo vai mudar a tua história. Então comece a confessar, comece a crer, comece a mostrar para o mundo que você pertence ao Senhor Jesus Cristo, para que seja notório que todos vão ver o milagre do Senhor, e quando vê o milagre do Senhor, você vai falar, foi Jesus Cristo que me curou e me libertou, e todos que estão ao teu redor vai se converter através do seu testemunho para o Senhor. Então muda a tua história. Saia desse casulo que você se encontrou, que o diabo colocou em você, com medo, com dúvida, com ansiedade, falando que você não tem jeito, que a tua vida não vai mudar. Jesus está falando, ele vai mudar. Ele vai transformar, porque ele te conhece. Creia, confia. Comece a mostrar para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E você vai ver a manifestação do poder dele. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.